Sol e Lua. Assim como o Sol e a Lua acompanham o mundo, Gênesis capítulo 1, verso 16, com seu brilho, um precisa ceder espaço para o brilho do outro. Da mesma forma, na vida do casal, ambos são designados para governar. Conforme mencionado em Gênesis capítulo 1 e verso 26. Porém, um deve respeitar o governo do outro, lembrando que o homem é como o Sol. Gênesis capítulo 2 e verso 22. E a mulher como a Lua. Gênesis capítulo 3 e verso 16. Onde está escrito: teu desejo será para teu marido, e ele terá autoridade sobre ti. A Bíblia relata que os maridos devem amar suas esposas como a seu próprio corpo. Efésios capítulo 5, verso 28. Há duas palavras que desejo destacar neste texto são amor e dever. Primeira, amar. Este verbo está no grego, agapau, a palavra usada para o amor de Deus pelos homens. O homem deve amar a esposa da mesma maneira que Cristo ama a igreja. Efésios capítulo 5 e verso 25. Segundo, dever. Maridos devem. É um dever e não uma obrigação. Há uma diferença. Uma obrigação é mais forte do que um dever e geralmente envolve uma exigência legal ou contratual. Já o dever geralmente se refere a uma expectativa moral, ética ou social de que alguém faça algo. Pode ser uma responsabilidade que uma pessoa reconhece como correta ou necessária, mas não necessariamente obrigatória por lei. Portanto, não é porque você assina um contrato no cartório que você tem que amar. É mais do que isso. É uma expectativa moral e ética que o marido tem para com a esposa. A mulher também tem que fazer sua parte, como o Sol e a Lua, sempre respeitando o papel um do outro. No entanto, há momentos em que os dois estão no céu em pleno dia, mas o Sol brilha mais intensamente porque é a estrela maior. Gênesis capítulo 1 e verso 16 e 1 Coríntios capítulo 15 e verso 41 diz: uma é a glória do Sol, outra a glória da Lua. Eva serviu como uma companheira e auxiliadora para Adão, sendo uma com ele, para animá-lo, encorajá-lo e abençoá-lo. Por outro lado, Adão foi o forte ajudante de Eva. Sem o Sol, o dia não faz sentido, assim como sem a Lua, a noite não faz sentido. Muitas coisas na natureza dependem da força da Lua, assim como muitas coisas dependem do brilho do Sol. A Bíblia pede que a mulher seja submissa ao marido. Efésios, capítulo 5 e verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E verso 24 que diz: portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Como já mencionado, cada um tem seu dever. Submissão é se sujeitar a uma instância superior. Isso não tem nada a ver com discriminação. Pelo contrário, representa um mecanismo na dinâmica do relacionamento, como uma engrenagem que se encaixa perfeitamente na outra, fazendo o todo funcionar. Os princípios bíblicos foram dados por Deus para o nosso próprio bem. Quando os seguimos, o casamento funciona, a família é funcional e a igreja convive em harmonia. Em relação à mulher, há um único texto que pede que ela ame seu marido em Tito, capítulo 2 e verso 4. A palavra usada aqui é philandros, que no grego significa amante dos homens. Em grego antigo, o dicionário Vini, 2022, página 775, relata que, literalmente, serem amantes de seus maridos. Esse amor é o amor de afeto. Conclusão. O relacionamento entre marido e esposa, conforme descrito na Bíblia, é baseado em princípios de amor, dever e respeito mútuo. O amor é um dever moral e ético, refletindo o amor profundo e sacrificial, semelhante ao amor de Deus pelos seres humanos. Ambos os cônjuges têm responsabilidades complementares, como o Sol e a Lua na natureza, e a submissão não denota inferioridade, mas uma dinâmica de respeito e obediência mútua. Seguir esses princípios cria um casamento harmonioso e abençoado, onde o amor, o dever e o respeito são a base do relacionamento.